A ponte ferroviária Nagiei, a incrível engenharia e impacto no desenvolvimento regional. A ponte ferroviária Nagiei, inaugurada em 2016, é notável por ser o maior vão ferroviário do mundo, com um deck situado aproximadamente 310 metros acima do nível original do grande rio Vujian. Esta ponte apresenta um arco de aço com um vão de 352 metros, caracterizando-se como a estrutura mais alta em uma linha ferroviária leste-oeste que conecta a cidade de Guian a Zijin e Nayeon, a oeste. O rio Vujian, também conhecido como Rio Sancha na localização da travessia da ponte, é o maior e mais famoso rio da província de Guizhou. O Vujian possui mais pontes altas atravessando suas águas do que qualquer outro rio no mundo. A linha ferroviária de via única que cruza o Vujian inclui várias outras pontes altas ao longo de seu trajeto, sendo especialmente notável o vão de viga gigante sobre o rio Vuzuoi. A configuração da ponte ferroviária Nagiei é única. O arco de aço é flanqueado por dois vãos de concreto balanceados em viga T, com vãos de 48,85 e 48 metros apoiados em pilares de 56 metros de altura. Os vãos menores sobre o arco medem 24,7 metros cada, enquanto a maioria dos vãos de aproximação tem comprimentos de 32,7 e 24,7 metros. A construção do arco da ponte envolveu o uso de um sistema de incline com duas torres de 120 metros de altura e um vão de 458 metros. A linha férrea está a uma altitude de 1.229 metros, situando-se aproximadamente 259 metros acima do nível total de um reservatório criado por uma barragem a jusante cerca de 310 metros acima do nível original do rio Sancha, Vujian. A ponte ferroviária Nagiei está localizada em uma região montanhosa e cênica da província de Guizhou, na China, uma área conhecida por suas paisagens espetaculares e engenharia desafiadora. Esta ponte faz parte de um esforço maior para melhorar a infraestrutura de transporte na China, conectando áreas remotas e facilitando o transporte de pessoas e mercadorias. Detalhes de engenharia. Estrutura do arco. O arco de aço de 352 metros é um dos maiores do mundo em termos de vão livre, e a complexidade de sua construção envolveu técnicas avançadas de engenharia. A utilização de um incline, uma espécie de teleférico de construção, foi crucial para posicionar as peças do arco com precisão. As torres de 120 metros de altura e o vão de 458 metros do incline permitiram o transporte e montagem das peças de arco de maneira eficiente e segura. Baos de concreto balanceados. Os vãos de concreto balanceados em viga T de 48,85 e 48 metros em cada lado do arco são suportados por pilares de 56 metros de altura. Essa configuração balanceada é importante para distribuir as cargas de maneira uniforme e garantir a estabilidade da estrutura. Baos de aproximação. Os vãos de aproximação, que variam de 24,7 metros a 32,7 metros, são projetados para garantir a continuidade da linha ferroviária e suportar o peso dos trens que transitam pela ponte. Esses vãos menores são essenciais para conectar o arco principal às seções da ferrovia que se estendem além do rio. Impacto e importância. Conexo Regional. A ponte ferroviária Nagiei é um componente crucial da linha ferroviária que liga Guian, a capital da província de Guizhou, a Zijin e Nayeon. Esta linha ferroviária facilita a movimentação de pessoas e bens, promovendo o desenvolvimento econômico e social na região. Superacao de desafios geográficos. A construção da ponte e da linha ferroviária em uma região tão acidentada demonstra a capacidade de engenharia e a determinação em superar desafios geográficos significativos. A ponte não só representa um feito de engenharia, mas também simboliza o progresso e a integração regional. Turismo e desenvolvimento. Além de sua função prática, a ponte também se tornou uma atração turística, atraindo visitantes interessados em ver de perto essa maravilha da engenharia moderna. Isso, por sua vez, contribui para o desenvolvimento econômico local por meio do turismo. Considerações ambientais. A construção e operação da ponte ferroviária Nagiei e da linha ferroviária associada tiveram que considerar os impactos ambientais, especialmente devido à proximidade com o rio Vujian e as áreas naturais circundantes.
Esforços foram feitos para minimizar a perturbação ambiental durante a construção e para garantir que a operação da ferrovia seja sustentável. A ponte ferroviária Nagiei está localizada em uma região montanhosa e cênica da província de Guizhou, na China, uma área conhecida por suas paisagens espetaculares e engenharia desafiadora. Esta ponte faz parte de um esforço maior para melhorar a infraestrutura de transporte na China, conectando áreas remotas e facilitando o transporte de pessoas e mercadorias. Detalhes de engenharia. Estrutura do arco. O arco de aço de 352 metros é um dos maiores do mundo em termos de vão livre, e a complexidade de sua construção envolveu técnicas avançadas de engenharia. A utilização de um igline, uma espécie de teleférico de construção, foi crucial para posicionar as peças do arco com precisão. As torres de 120 metros de altura e o vão de 458 metros do igline permitiram o transporte e montagem das peças de arco de maneira eficiente e segura. Vaos de concreto balanceados. Os vãos de concreto balanceados em viga T de 48,85 e 48 metros em cada lado do arco são suportados por pilares de 56 metros de altura. Essa configuração balanceada é importante para distribuir as cargas de maneira uniforme e garantir a estabilidade da estrutura. Vaos de aproximação. Os vãos de aproximação, que variam de 24,7 metros a 32,7 metros, são projetados para garantir a continuidade da linha ferroviária e suportar o peso dos trens que transitam pela ponte. Esses vãos menores são essenciais para conectar o arco principal às seções da ferrovia que se estendem além do rio. Impacto e importância. Conexo Regional. A ponte ferroviária Nagiei é um componente crucial da linha ferroviária que liga Guian, a capital da província de Guizhou, a Zijin e Nyon. Esta linha ferroviária facilita a movimentação de pessoas e bens, promovendo o desenvolvimento econômico e social na região. Superacao de desafios geográficos. A construção da ponte e da linha ferroviária em uma região tão acidentada demonstra a capacidade de engenharia e a determinação em superar desafios geográficos significativos. A ponte não só representa um feito de engenharia, mas também simboliza o progresso e a integração regional. Turismo e desenvolvimento. Além de sua função prática, a ponte também se tornou uma atração turística, atraindo visitantes interessados em ver de perto essa maravilha da engenharia moderna. Isso, por sua vez, contribui para o desenvolvimento econômico local por meio do turismo. Considerações ambientais. A construção e operação da ponte ferroviária Nagiei e da linha ferroviária associada tiveram que considerar os impactos ambientais, especialmente devido à proximidade com o rio Wujian e as áreas naturais circundantes. Esforços foram feitos para minimizar a perturbação ambiental durante a construção e para garantir que a operação da ferrovia seja sustentável. Construção e logística. Planejamento e projeto. A construção da ponte ferroviária Nagiei envolveu uma fase extensa de planejamento e projeto. Devido à complexidade do terreno e à necessidade de atravessar o profundo vale do rio Wujian, engenheiros e arquitetos tiveram que desenvolver soluções inovadoras para garantir a estabilidade e durabilidade da ponte. Materiais utilizados. A ponte é composta principalmente de aço e concreto. O arco de aço, devido à sua capacidade de suportar grandes cargas e resistir a tensões, foi escolhido como a estrutura principal. O concreto foi utilizado nos pilares e nos vãos de aproximação, aproveitando suas propriedades de compressão para suportar o peso da ponte e dos trens. Técnicas de construção. Uma das técnicas mais notáveis utilizadas na construção foi o igline, que permitiu a movimentação de grandes peças de aço para o arco. Esta técnica é essencial em terrenos montanhosos onde o transporte terrestre convencional é inviável. Além disso, o uso de torres de 120 metros para suportar o igline demonstra a escala e a complexidade da operação. Características técnicas. Altura e vãos. Altura do deck. Aproximadamente 310 metros acima do nível original do rio Wujian. Altura total. Cerca de 259 metros acima do nível do reservatório criado pela barragem ajusante. Vão principal. 352 metros de arco de aço.
Vãos de concreto, 48,85 e 48 metros. Vaos menores, 24,7 metros cada. Vãos de aproximação, 32,7 e 24,7 metros. Estrutura dos pilares. Os pilares de concreto que suportam os vãos de aproximação são de 56 metros de altura. Eles foram projetados para suportar tanto o peso da ponte quanto as cargas dinâmicas geradas pelos trens em movimento. A construção desses pilares exigiu técnicas de fundação robustas para garantir a estabilidade em um terreno potencialmente instável. Desafios enfrentados. Condições geográficas. A localização da ponte em uma região montanhosa e o profundo vale do rio Vujian apresentaram desafios significativos. A topografia acidentada dificultou o transporte de materiais e equipamentos, exigindo soluções logísticas criativas, como o uso do igline. Condições climáticas. A área de Guizhou é conhecida por seu clima variável, com temporadas de chuvas intensas que poderiam atrasar a construção e afetar a estabilidade das estruturas temporárias. Medidas foram tomadas para proteger os trabalhadores e os materiais contra condições climáticas adversas. Segurança. Garantir a segurança dos trabalhadores durante a construção de uma estrutura tão alta foi uma prioridade. Protocolos rigorosos de segurança foram implementados, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, e treinamento especializado para os trabalhadores. Benefícios da ponte. Economia e comércio. A ponte facilita o transporte de mercadorias entre Guian e as cidades a oeste, como Zijin e Nayeon. Isso não apenas reduz o tempo de viagem, mas também diminui os custos de transporte, beneficiando a economia regional. Mobilidade e acessibilidade. A linha ferroviária de via única permite um fluxo constante de trens de passageiros e carga, melhorando a acessibilidade para as comunidades ao longo da rota. Isso é especialmente importante em áreas remotas, onde as opções de transporte são limitadas. Integração regional. A ponte ferroviária Nagiei e a linha ferroviária associada promovem a integração regional, conectando economicamente diferentes partes da província de Guizhou e facilitando o desenvolvimento econômico e social. Impactos ambientais. Efeitos no rio Vujian. A presença da ponte e do reservatório criado pela barragem a jusante alterou o ecossistema do rio Vujian. Estudos de impacto ambiental foram conduzidos para avaliar esses efeitos e mitigar impactos negativos, como a perda de habitats aquáticos e a alteração dos padrões de fluxo de água. Medidas de mitigação. Para minimizar os impactos ambientais, foram implementadas várias medidas, como o monitoramento contínuo da qualidade da água e a criação de programas de conservação para proteger as espécies locais. Além disso, práticas de construção sustentável foram adotadas para reduzir a pegada ecológica do projeto. Aspectos históricos e culturais. Contexto histórico. A construção da ponte ferroviária Nagiei faz parte de um esforço nacional da China para melhorar a infraestrutura de transporte em regiões menos desenvolvidas. Nos últimos anos, o governo chinês tem investido pesadamente em projetos de infraestrutura para promover o desenvolvimento econômico e reduzir disparidades regionais. A ponte é um exemplo desse compromisso, conectando áreas rurais e urbanas e facilitando o comércio e a mobilidade. Importância cultural. A província de Guizhou, onde a ponte está localizada, é rica em patrimônio cultural e diversidade étnica. A construção da ponte foi vista como uma forma de integrar essas comunidades isoladas ao resto do país, permitindo um maior intercâmbio cultural e econômico. Além disso, a própria estrutura da ponte se tornou um símbolo de progresso e modernização na região. Aspectos técnicos avançados. Design e engenharia. O design da ponte ferroviária Nagiei envolveu uma colaboração internacional de engenheiros e arquitetos. Utilizando software de modelagem avançada, a equipe foi capaz de simular diferentes cenários e otimizar o design para garantir a máxima eficiência e segurança. A escolha do arco de aço foi baseada em sua capacidade de suportar grandes cargas e resistir a forças sísmicas, uma consideração importante dada a localização da ponte em uma região propensa a terremotos. Monitoramento e manutenção.
A ponte está equipada com sistemas de monitoramento de última geração, que incluem sensores para medir tensões, deformações e movimentos. Esses sensores fornecem dados em tempo real, permitindo a detecção precoce de quaisquer problemas estruturais e facilitando a manutenção preventiva. A análise contínua desses dados é vital para garantir a longevidade e segurança da ponte. Desafios ambientais e sustentabilidade. Impacto no ecossistema. O rio Vujian é um habitat importante para várias espécies de flora e fauna. A construção da ponte e do reservatório teve que ser cuidadosamente planejada para minimizar o impacto ambiental. Programas de realocação de fauna e flora foram implementados, e esforços de replantio foram realizados para restaurar áreas degradadas. Energia e recursos. A construção de uma estrutura dessa magnitude requer enormes quantidades de energia e recursos. Para mitigar o impacto ambiental, foram utilizadas práticas de construção sustentável, como a reciclagem de materiais e a utilização de fontes de energia renovável sempre que possível. Além disso, o projeto incluiu a construção de passagens para a vida selvagem, permitindo que os animais cruzem com segurança as áreas perturbadas pela construção. Benefícios socioeconômicos. Desenvolvimento regional. A ponte ferroviária Nagiei tem um impacto significativo no desenvolvimento regional. Ao facilitar o transporte de mercadorias e pessoas, a ponte ajuda a impulsionar a economia local, atrair investimentos e criar empregos. A melhoria na infraestrutura de transporte também facilita o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, melhorando a qualidade de vida das comunidades locais. Crescimento do turismo. A ponte se tornou uma atração turística, atraindo visitantes interessados em sua engenharia impressionante e nas paisagens deslumbrantes ao redor. O aumento do turismo traz benefícios econômicos adicionais para a região, apoiando negócios locais como hotéis, restaurantes e lojas de souvenirs. Exemplos de pontes comparáveis. Ponte de Golmud-Korla. Outra ponte ferroviária notável na China é a ponte de Golmud-Korla, que faz parte da ferrovia Qinghai-Tibete. Embora não tão alta quanto a ponte ferroviária Nagiei, a ponte de Golmud-Korla atravessa terrenos igualmente desafiadores e é um exemplo de engenharia ferroviária avançada. Ponte de Millau, França. A ponte de Millau, na França, é uma das pontes mais altas do mundo, com pilares que se elevam a 343 metros. Embora seja uma ponte rodoviária, ela compartilha semelhanças com a ponte ferroviária Nagiei em termos de engenharia avançada e design estético. Futuro da infraestrutura de transporte. Inovações tecnológicas. A construção da ponte ferroviária Nagiei e outras estruturas similares impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias e métodos de construção. A utilização de materiais mais leves e fortes, técnicas de construção automatizadas e sistemas de monitoramento inteligentes são áreas de pesquisa em crescimento que podem revolucionar a engenharia civil. Expansão da rede ferroviária. A ponte ferroviária Nagiei é parte de um plano mais amplo para expandir a rede ferroviária da China. O país continua a investir em ferrovias de alta velocidade e novas rotas que conectam regiões remotas a centros urbanos, promovendo a coesão nacional e o desenvolvimento econômico equilibrado. Se precisar de mais informações sobre qualquer aspecto específico da ponte ferroviária Nagiei, sinta-se à vontade para perguntar. Processos de construção. Preparação do terreno. Antes do início da construção, uma extensa preparação do terreno foi necessária. Isso incluiu a estabilização do solo, a construção de acessos temporários e a instalação de plataformas de trabalho. Em áreas montanhosas e de difícil acesso, os engenheiros utilizaram métodos como terraplenagem e a criação de suportes temporários para garantir a segurança e a estabilidade durante a construção. Construção do arco de aço. A construção do arco de aço foi uma das partes mais desafiadoras do projeto. O arco foi montado em seções, utilizando um incline para levantar e posicionar as peças individualmente. Cada seção foi soldada e reforçada à medida que era instalada, garantindo a integridade estrutural do arco à medida que ele tomava forma. Esta técnica permitiu a construção precisa e segura do arco sobre o profundo vale do rio Vujian.
Vigas de concreto balanceadas. Os vãos de concreto balanceados foram construídos usando uma técnica conhecida como construção em balanço. Nesta técnica, segmentos de concreto são construídos em ambos os lados de um pilar central, avançando de maneira equilibrada. Isso minimiza a necessidade de suportes temporários e permite que a estrutura se construa de forma autossustentável à medida que avança. Instalação do sistema de monitoramento. Durante e após a construção, foram instalados sistemas de monitoramento para garantir a segurança e a integridade da ponte. Sensores foram colocados em pontos críticos da estrutura para medir tensões, vibrações e deslocamentos. Esses dados são continuamente analisados para detectar qualquer anomalia que possa indicar a necessidade de manutenção ou reparo. Exemplos de projetos similares. Ponte Beipanjian. Outra ponte notável na província de Guizhou é a Ponte Beipanjian, que, assim como a ponte ferroviária Nagiei, atravessa um vale profundo. Com uma altura de 565 metros acima do rio Beipan, é uma das pontes mais altas do mundo. A ponte Beipanjian também é um exemplo de engenharia avançada em regiões geograficamente desafiadoras. Ponte de Fortet, Escócia. A ponte de Fortet na Escócia é uma ponte ferroviária histórica que compartilha algumas semelhanças com a ponte ferroviária Nagiei em termos de design de arco. Inaugurada em 1890, a ponte de Fortet foi uma maravilha da engenharia de sua época e continua a ser um ícone da engenharia ferroviária. Impacto social. Melhoria da qualidade de vida. A construção da ponte ferroviária Nagiei melhorou significativamente a qualidade de vida das comunidades locais. A nova infraestrutura facilitou o acesso a serviços de saúde, educação e mercados, reduzindo o isolamento de áreas rurais e melhorando as condições socioeconômicas. Educação e treinamento. O projeto também teve um impacto positivo na educação e no treinamento de engenheiros e trabalhadores locais. Programas de capacitação foram implementados para garantir que a mão de obra local pudesse participar da construção e manutenção da ponte, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades técnicas na região. Tecnologia e inovação. Materiais avançados. A utilização de materiais avançados, como aço de alta resistência e concreto reforçado, foi crucial para o sucesso do projeto. Esses materiais foram escolhidos por sua durabilidade e capacidade de suportar as cargas e tensões envolvidas na construção de uma ponte tão alta e longa. Métodos de construção sustentável. A construção sustentável foi uma prioridade ao longo do projeto. Métodos como a reciclagem de materiais de construção, a minimização de resíduos e o uso de tecnologias de construção verde foram implementados para reduzir o impacto ambiental. A eficiência energética e a redução de emissões de carbono também foram consideradas durante todo o processo de construção. Desafios logísticos. Transporte de materiais. O transporte de grandes quantidades de aço e concreto para uma região remota e montanhosa foi um desafio significativo. Estradas temporárias foram construídas e sistemas de transporte especiais foram utilizados para garantir que os materiais chegassem ao local de construção de maneira eficiente e segura. Coordenação de equipes. A construção de uma ponte desse porte requer a coordenação de grandes equipes de trabalhadores e especialistas. A comunicação eficaz e a gestão de projetos foram cruciais para garantir que todas as fases da construção fossem concluídas dentro do cronograma e do orçamento. Futuro da infraestrutura em Guizhou. Expansão da rede de transportes. A ponte ferroviária Nagiei faz parte de um plano mais amplo para expandir a rede de transportes na província de Guizhou. O desenvolvimento contínuo de infraestrutura, incluindo novas linhas ferroviárias e rodovias, está previsto para melhorar ainda mais a conectividade e promover o desenvolvimento econômico. Comunidades locais e desenvolvimento. Incluso social. A ponte ferroviária Nagiei desempenhou um papel importante na inclusão social, conectando comunidades rurais que anteriormente estavam isoladas devido à topografia difícil da região. A nova linha ferroviária permite que os residentes dessas áreas tenham acesso a oportunidades de emprego, educação e serviços de saúde nas cidades maiores. Projetos comunitários. Durante a construção da ponte,
Vários projetos comunitários foram implementados para beneficiar as populações locais. Isso incluiu a construção de escolas, clínicas de saúde e outras infraestruturas essenciais. Além disso, programas de treinamento e capacitação foram oferecidos aos moradores locais para que pudessem participar ativamente do projeto, adquirindo novas habilidades e melhorando suas perspectivas de emprego. Engenharia e design. Fundamentos do projeto. O design da ponte ferroviária na GIEI foi guiado por rigorosos princípios de engenharia para garantir que a estrutura pudesse suportar não apenas o peso dos trens, mas também as forças naturais, como ventos fortes e atividades sísmicas. Modelos computacionais avançados foram usados para simular essas condições e otimizar o design da ponte. Inovações em engenharia. A construção da ponte incorporou várias inovações em engenharia. Entre elas, destaca-se o uso de drones para inspeção e monitoramento de áreas de difícil acesso, o que melhorou a precisão e a segurança das operações. Além disso, técnicas avançadas de soldagem e reforço foram empregadas para garantir a durabilidade da estrutura. Sustentabilidade e meio ambiente. Esforços de conservação. Os esforços de conservação ambiental foram uma parte integral do projeto. Para minimizar o impacto no ecossistema local, foram criadas zonas de proteção ao redor da área de construção. Além disso, programas de reflorestamento foram implementados para restaurar a vegetação nativa e proteger a biodiversidade. Gestão de recursos hídricos. A construção da ponte sobre o rio Vujian exigiu um planejamento cuidadoso para evitar a poluição e a degradação da qualidade da água. Sistemas de controle de erosão e sedimentação foram instalados, e a qualidade da água foi monitorada continuamente para garantir que os impactos negativos fossem minimizados. Exemplos de infraestrutura ferroviária no mundo. Ponte de Øresund, Dinamarca-Suécia. A ponte de Øresund, que conecta Copenhague, na Dinamarca, a Malmö, na Suécia, é um exemplo notável de infraestrutura ferroviária e rodoviária combinada. Inaugurada em 2000, a ponte facilita o transporte e o comércio entre os dois países, similar ao papel da ponte ferroviária na GIEI na promoção da conectividade regional. Ponte da Baía de Sydney, Austrália. Embora seja uma ponte rodoviária e ferroviária, a Ponte da Baía de Sydney é um ícone da engenharia e arquitetura. Inaugurada em 1932, a ponte continua a ser um marco importante e um exemplo de como grandes projetos de infraestrutura podem ter um impacto duradouro na economia e na cultura de uma região. Impacto econômico. Desenvolvimento econômico regional. A ponte ferroviária na GIEI tem um impacto positivo significativo no desenvolvimento econômico da região. A melhoria da infraestrutura de transporte facilita o comércio, reduz os custos logísticos e atrai investimentos. Empresas e indústrias têm agora melhor acesso a mercados e recursos, incentivando o crescimento econômico. Benefícios para o comércio. A nova linha ferroviária aumenta a capacidade de transporte de mercadorias, permitindo que produtos sejam movidos mais rapidamente e de forma mais eficiente. Isso é particularmente benéfico para os setores agrícola e industrial da região, que dependem de transporte confiável para distribuir seus produtos. Segurança e tecnologia. Protocolos de segurança. A segurança foi uma prioridade durante a construção e continua a ser uma preocupação central na operação da ponte. Protocolos rigorosos de segurança foram estabelecidos para proteger os trabalhadores, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, e treinamento em segurança no trabalho. Além disso, sistemas de monitoramento contínuo ajudam a identificar e mitigar riscos potenciais. Tecnologias de monitoramento. A ponte está equipada com tecnologias de monitoramento de ponta, incluindo sensores sísmicos e sistemas de alerta precoce. Esses sistemas permitem a detecção precoce de problemas estruturais e ajudam a manter a segurança da ponte e dos trens que a atravessam. Dados coletados pelos sensores são analisados em tempo real para garantir que a ponte permaneça segura e operacional. Futuro da engenharia de pontes. Pesquisa e desenvolvimento. A construção da ponte ferroviária na GIEI impulsionou a pesquisa e o desenvolvimento em engenharia de pontes.
Novas técnicas e materiais desenvolvidos para o projeto podem ser aplicados em futuras construções, melhorando a eficiência e a sustentabilidade de projetos de infraestrutura em todo o mundo. Tendências futuras. Avanços tecnológicos na construção de pontes. Impressão 3D e construção modular. A impressão 3D e a construção modular estão se tornando tendências importantes na engenharia de pontes. A impressão 3D permite a criação de componentes complexos com precisão e reduz significativamente o desperdício de materiais. A construção modular, por sua vez, envolve a fabricação de seções da ponte em fábricas e a montagem no local, acelerando o processo de construção e melhorando a qualidade. Materiais inteligentes. Os materiais inteligentes, como concreto autorreparável e aço de memória de forma, estão começando a ser utilizados em projetos de pontes. Esses materiais podem responder a danos ou mudanças nas condições ambientais, aumentando a durabilidade e reduzindo a necessidade de manutenção. Por exemplo, o concreto autorreparável contém microcápsulas que liberam agentes de reparo quando rachaduras começam a se formar, selando automaticamente as fissuras. Impacto no meio ambiente e sustentabilidade. Energias renováveis. Para minimizar o impacto ambiental, algumas pontes estão sendo equipadas com sistemas de energia renovável, como painéis solares e turbinas eólicas. Esses sistemas podem fornecer energia para a iluminação e os sistemas de monitoramento da ponte, reduzindo a dependência de fontes de energia não renováveis e diminuindo a pegada de carbono do projeto. Mitigação de impacto ambiental. Além dos esforços de conservação mencionados anteriormente, são implementadas medidas específicas para proteger os ecossistemas locais. Isso inclui a criação de corredores ecológicos para permitir que a vida selvagem se desloque com segurança ao redor da área de construção, assim como sistemas de filtragem de água para evitar a contaminação dos corpos d'água adjacentes. Exemplos de pontes inovadoras. Ponton Kong-Zhuhai-Macau. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é uma das maiores e mais complexas obras de engenharia do mundo. Com uma extensão total de 55 quilômetros, a ponte inclui seções subaquáticas e túneis. Este projeto demonstra como a engenharia moderna pode superar grandes desafios geográficos e ambientais para conectar regiões economicamente importantes. Ponte de vidro de Zhangjiajie, China. A ponte de vidro de Zhangjiajie, localizada na província de Yunnan, é um exemplo de inovação em design e materiais. Com um piso de vidro transparente, a ponte oferece vistas espetaculares do desfiladeiro abaixo, atraindo turistas de todo o mundo. Este projeto combina aspectos estéticos e funcionais, demonstrando as possibilidades criativas na engenharia de pontes. Futuro da infraestrutura em Guizhou. Desenvolvimento de infraestrutura inteligente. O futuro da infraestrutura em Guizhou e em outras partes do mundo está se movendo em direção à criação de infraestruturas inteligentes. Isso envolve o uso de tecnologias da Internet das Coisas, IoT, para monitorar e gerenciar pontes, estradas e outras infraestruturas. Sensores IoT podem coletar dados em tempo real sobre o tráfego, as condições climáticas e a integridade estrutural, permitindo uma manutenção preditiva e uma gestão mais eficiente. Projetos integrados de transporte. Além da construção de pontes, há um movimento em direção a projetos integrados de transporte que combinam diferentes modos de transporte, como ferrovias, rodovias e sistemas de transporte público. Esses projetos visam criar redes de transporte mais eficientes e sustentáveis, promovendo a intermodalidade e reduzindo a dependência de veículos particulares. Benefícios econômicos de longo prazo. Estímulo ao turismo. Além dos benefícios econômicos diretos, a presença de infraestrutura de ponta como a ponte ferroviária na GE pode estimular o turismo. Visitantes são atraídos pela engenharia impressionante e pelas paisagens espetaculares, gerando receita adicional para a economia local. O turismo pode, por sua vez, incentivar investimentos em infraestrutura de suporte, como hotéis, restaurantes e serviços de transporte. Crescimento industrial. A melhora na infraestrutura de transporte facilita a expansão industrial,
permitindo que as empresas movimentem mercadorias de maneira mais eficiente e reduzam custos operacionais. Isso pode atrair novos investimentos industriais para a região, criando empregos e estimulando o crescimento econômico a longo prazo. Segurança e resiliência. Planejamento para desastres naturais. A resiliência a desastres naturais é uma consideração crucial na construção de grandes infraestruturas. A ponte ferroviária Nagiei foi projetada para resistir a terremotos, inundações e outros eventos naturais. Planos de emergência e protocolos de resposta rápida foram estabelecidos para garantir a segurança dos usuários e a integridade da estrutura em caso de desastres. Monitoramento continuo. O monitoramento contínuo da ponte permite a detecção precoce de monitoramento contínuo e manutenção. Sistemas de monitoramento avançados. A ponte ferroviária Nagiei está equipada com uma série de sensores avançados que monitoram continuamente a integridade estrutural da ponte. Esses sensores medem tensões, deformações, vibrações, temperatura e outros parâmetros críticos. Os dados coletados são transmitidos em tempo real para um centro de controle, onde são analisados por engenheiros para identificar quaisquer sinais de desgaste ou danos. Manutenção preventiva. Com base nos dados do monitoramento contínuo, a manutenção preventiva pode ser planejada de maneira eficiente. Isso inclui inspeções regulares, reparos menores e ajustes necessários para evitar problemas maiores no futuro. A manutenção preventiva é crucial para prolongar a vida útil da ponte e garantir a segurança dos usuários. Impacto ambiental e sustentabilidade. Redução da pegada de carbono. O projeto da ponte ferroviária Nagiei incluiu várias iniciativas para reduzir a pegada de carbono durante sua construção e operação. Além do uso de materiais sustentáveis e técnicas de construção eficientes, foram implementados programas para compensar as emissões de carbono, como o plantio de árvores nas áreas adjacentes. Gestão de resíduos. A gestão de resíduos foi um componente importante do projeto de construção. Materiais recicláveis, como aço e concreto, foram separados e reutilizados sempre que possível. Resíduos perigosos foram tratados de acordo com regulamentações ambientais rigorosas para minimizar qualquer impacto negativo no meio ambiente. Exemplos de infraestrutura ferroviária no mundo. Ponte Akashi Kaiki, Japão. A ponte Akashi Kaiki, também conhecida como Pearl Bridge, é a ponte suspensa mais longa do mundo, com um vão central de 1.991 metros. Esta ponte é um exemplo impressionante de engenharia e design, conectando a cidade de Kobe na ilha de Honshu à ilha de Awaji. A ponte foi projetada para resistir a terremotos e tufões, mostrando a importância da resiliência em infraestruturas críticas. High Speed Rail, HSR, Europa. A rede de trens de alta velocidade na Europa, especialmente o TGV na França e o ICE na Alemanha, exemplifica como a infraestrutura ferroviária moderna pode transformar o transporte de passageiros e mercadorias. Essas redes não apenas melhoram a conectividade entre cidades e países, mas também promovem o uso de transporte sustentável, reduzindo a dependência de automóveis e aviões. Benefícios econômicos e sociais. Desenvolvimento regional. A ponte ferroviária Nagiei contribui significativamente para o desenvolvimento regional, facilitando o movimento de pessoas e bens. Isso é particularmente importante em regiões remotas e economicamente desafiadas, onde a conectividade pode ser um catalisador para o crescimento econômico. Novas empresas e indústrias têm mais incentivos para se estabelecerem na região, gerando empregos e melhorando a qualidade de vida. Acessibilidade e inclusão. A ponte melhora a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, garantindo que todos os membros da comunidade possam se beneficiar da nova infraestrutura. Rampas, elevadores e outras características de design inclusivo foram incorporadas para tornar a ponte acessível a todos. Educação e capacitação. Programas de educação. O projeto da ponte ferroviária Nagiei incluiu iniciativas para educar e capacitar a população local. Universidades e escolas técnicas se envolveram no projeto, proporcionando aos estudantes oportunidades práticas de aprendizado.
Workshops e seminários foram realizados para compartilhar conhecimentos sobre engenharia e construção com a comunidade. Desenvolvimento de habilidades. Trabalhadores locais receberam treinamento especializado para participar da construção e manutenção da ponte. Isso não só melhorou suas habilidades e empregabilidade, mas também contribuiu para o desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada na região. Esses programas de capacitação criam um legado duradouro, beneficiando a economia local muito além da conclusão do projeto. Futuro da engenharia de pontes. Integração de tecnologias emergentes. A engenharia de pontes do futuro provavelmente integrará ainda mais tecnologias emergentes, como inteligência artificial e machine learning. Essas tecnologias podem ser usadas para analisar grandes volumes de dados de sensores, prever falhas estruturais e otimizar a manutenção. A inteligência artificial pode também ajudar no design de pontes mais eficientes e seguras, identificando as melhores práticas e materiais. Desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável continuará a ser uma prioridade na engenharia de pontes. Isso inclui não apenas a minimização do impacto ambiental durante a construção, mas também a consideração do ciclo de vida completo da infraestrutura. Materiais recicláveis e técnicas de construção de baixo impacto serão cada vez mais utilizados, e as pontes serão projetadas para serem mais fáceis de manter e reciclar ao final de sua vida útil.